Pediu oração? Então pronto. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 14 apenas nós estaremos lendo nessa noite. Efésios capítulo 5, versículo 14. Nós estamos, irmãos, com uma proposta para o mês de abril, que será, já foi apresentado, será apresentado aos irmãos nos avisos, cujo tema é incendiados. Eu gostaria que nós já pensássemos, no que nós temos a respeito dessa proposta, porque aqui no capítulo 5 de Efésios, no capítulo 14, nós temos uma expressão riquíssima para todos nós. Amém? Julião, seja bem-vindo, querido. Olha lá o Julião, A Sandra está até mais feliz, está vendo? Maravilha. Vamos falar o tema da mensagem nessa noite? Diga-me assim: desperta, igreja, é tempo de acordar. Mais uma vez, desperta, igreja, é tempo de acordar. Efésios capítulo 5, versículo 14, então nós temos o apóstolo Paulo nos dizendo, pelo que ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. A outra tradução vai dizer assim: por isso diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Será que você pode falar comigo nessa versão? Diga-me assim: por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Fala assim: Deus, fala comigo nessa noite. Eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreve, nós já falamos um pouco sobre a igreja de Éfeso, A igreja de Éfeso não era uma igreja imatura, era uma igreja teologicamente, doutrinariamente, uma igreja idônea, uma igreja madura, uma igreja que Paulo ministrou sobre a vida dela de uma forma muito íntima. E nós encontramos aqui que o apóstolo Paulo, ele percebe que de alguma maneira, dentro de todo o conjunto doutrinário que Paulo traz à igreja de Éfeso, Paulo, ele vai fazer menção, por isso que tem essa colocação, por isso diz, aqui está escrito, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então nós encontramos aqui que é um chamado de Deus para a igreja de Éfeso, e certamente é um chamado de Deus também para nós, enquanto igreja dos últimos dias. O chamado de Deus, irmãos, nem sempre é para começarmos de novo. O chamado de Deus, às vezes e muitas vezes, é para nós acordarmos para aquilo que já foi colocado, já foi plantado por Deus nos nossos corações. Muitas vezes nós estamos em busca de coisas novas, e não tem nenhum problema você buscar coisas novas, principalmente no mundo espiritual. Até porque em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, está escrito: eis que faço novas todas as coisas. O Senhor, através do novo nascimento, da nova vida, Ele propõe fazer algo novo nas nossas vidas. Não tem nenhum problema nós pleitearmos coisas novas da parte de Deus. Contudo, é muito importante nós observarmos que aquilo que Deus já tem ministrado no nosso coração, aquilo que Deus já tem falado conosco, nós precisamos nos despertar exatamente para o chamado que Deus já tem plantado nos nossos corações, para termos uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida totalmente voltada para Ele. O que nós percebemos, irmãos, é que, de uma forma bem íntima, Paulo vai trazer a essa igreja, dizendo assim: por isso diz. Há duas interpretações, porque aqui Paulo, ele não está trazendo uma frase nova para a igreja. Paulo está fazendo menção de alguma coisa que ele já tinha ciência. Alguns teólogos dizem que provavelmente Paulo estivesse se reportando a algum cântico da igreja primitiva, cuja letra tinha como objetivo despertar esses irmãos, os irmãos da igreja primitiva.
Ou há uma outra interpretação que provavelmente Paulo tinha em mente, que nós temos em Isaías capítulo 61, quando fala desse ar de despertar, que nós vamos ler daqui a pouco. Então é um despertamento espiritual, que de alguma maneira nos tira de uma vida passiva e nos coloca numa vida ativa na vida cristã. Essa é a proposta de Deus para nós, uma proposta de que conscientemente estejamos, conforme nós ensinamos hoje de manhã, com os nossos corações aliados ao coração de Deus. Um coração extremamente aliançado com o coração de Deus, porque tudo que cerca a vida de um cristão, irmãos, precisa estar em plena conexão com aquilo que Deus tem para conosco, com as nossas vidas. E Paulo escreve, portanto, essa carta, ou esses versículos aqui que nós temos do capítulo 5, para despertar a igreja de Éfeso a uma consciência espiritual contínua. Nós não somos apenas seres materiais, nós somos seres espirituais. Por isso nós temos dentro da antropologia a nossa composição, dentro da nossa formação, nós somos formados de parte imaterial e somos formados de parte material. A parte imaterial, nós já sabemos, é a nossa alma, é o nosso espírito, nós não estamos vendo. E a parte material é o nosso corpo, é isso que é palpável, é isso que nós vemos, tocamos. Mas o homem não é só parte material, o homem é parte também espiritual. E é dentro dessa parte espiritual que Paulo nos chama a atenção, que nós devemos ter uma consciência espiritual contínua, avivada, restaurada na presença de Deus. O contexto aqui, irmãos, do capítulo 5 de Efésios, você, quando ler o capítulo 5, você vai perceber que Paulo, ele vai fazer um contraste, dizendo que o cristão, o servo de Deus, tem que andar na luz e não nas trevas. O cristão tem que andar consciente da sua responsabilidade como servo de Deus, e não de forma inconsciente. O cristão tem que andar vigilante, sempre atento, sempre alerta, e não de forma negligente. E Paulo, dentro então desse contexto, no versículo 8 do capítulo 5, Paulo vai dizer assim: porque outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Será que você pode ler comigo? Diga comigo assim: porque outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. E é dentro desse contexto que surge aqui, irmãos, esse chamado urgente. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo: se desperta, e despertar significa sairmos da apatia espiritual. O que significa, pastor, apatia espiritual? Significa indiferença. Significa sairmos da indiferença espiritual. Significa, irmãos, a indiferença leva as pessoas a não se quebrantarem diante do Senhor. A indiferença leva as pessoas, irmãos, a permanecerem, vazias, frias, porque elas estão indiferentes, apáticas às coisas de Deus. E Paulo nos chama a atenção, dizendo: vocês têm que se despertar. Despertar de quê? Despertar da apatia espiritual. É preciso que nós estejamos atentos, valorizando a cada dia mais aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós. É preciso que nós nos relacionemos com as coisas de Deus totalmente, irmãos, com seriedade, com temor, com prudência, com sabedoria, validando aquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. A apatia, irmãos, leva as pessoas a tratarem com desdém as coisas espirituais. A apatia leva as pessoas a tratarem com desprezo aquilo que Deus tem projetado para as suas vidas. Elas até sabem o caminho, elas até sabem da vontade de Deus, elas até sabem daquilo que é certo e errado, mas para elas, pela indiferença, para elas tanto faz fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Tanto faz se adequar às trevas ou à luz. Mas nós sabemos, irmãos, que não podemos ter um coração dobre, um coração dividido na vida cristã. Ou nós somos cristãos. Não podemos pensar de outra maneira. E Paulo, ele quando faz esse chamado, quando nos traz a percepção, a importância do despertamento,
é porque nós precisamos de fato dessa chacoalhada espiritual, para que nós possamos tratar das coisas espirituais com muita seriedade. Nos preocupe, irmãos, o contexto presente da igreja contemporânea, porque nós encontramos que muitos, dentro de uma apatia, estão tratando assim as coisas de Deus com uma certa indiferença, e outras, irmãos, estão tentando adequar o evangelho às suas formas terríveis de se comportarem. Outras estão tentando lançar mão do evangelho de uma forma adulterada, de uma forma deturpada, tentando ajustar o evangelho à sua vil maneira de se comportar, e ainda alegam que Deus é amor e Deus está interessado na nossa felicidade. Muitos estão caminhando por aí. Por isso nós temos hoje muitas igrejas, entre aspas, com toda a cara de evangélica, com toda aquela aparência, e até na liturgia, com aquele formato de adoração, com aquele formato de mensagem pregada, de palavra pregada, mas contudo as pessoas, elas não estão mudando de vida, as pessoas, elas permanecem cometendo os mesmos pecados de outrora, elas continuam agindo da mesma forma, porque elas acham que é uma diferença. Eu posso me conectar com Deus, eu posso me relacionar com Deus, mas eu posso também continuar praticando os mesmos atos que outrora eu praticava. Mas não é isso que a Bíblia está nos dizendo. O que Paulo está nos dizendo é que outrora nós éramos trevas, e como trevas nós nos portávamos como filhos das trevas, mas agora nós somos luz, e como luz nós temos que andar como filhos da luz. Não temos outra alternativa. Amém? Por isso que em 1 João capítulo 1, versículo 7, nós temos: mas se andarmos temos comunhão o quê? Uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Já que você pode citar comigo, diga-me assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se há alguma apatia no nosso coração, irmãos, como Igreja Batista Rema, ferindo, comprometendo a nossa vida saudável espiritual diante de Deus, nos tornando, quem sabe, desnutridos na vida cristã, desanimados diante do Senhor. Quem sabe, irmãos, nós estamos sendo tão indiferentes com as coisas de Deus que tanto faz. Sabe, a gente receber um chamado para uma intercessão, ou um chamado para a escola bíblica dominical, ou um chamado para o culto na terça-feira, ou um chamado para uma ação social, a gente se porta como se não tivesse isso nada a ver com a gente. Se porventura estivermos agindo dessa maneira, então é hora de nós nos despertarmos. Amém? É hora de nós acordarmos. A segunda questão que Paulo traz aqui é: desperta tu que dormes e levanta-te. Essa colocação nos chama muito a atenção, porque esse ato de levantar nos fala de uma tomada de posição. E nós precisamos, irmãos, sabe, mais do que nunca, nós precisamos nos posicionar. A vida cristã não é para medrosos, a vida cristã não é para covardes, a vida cristã é para aqueles que se posicionam, para aqueles que se levantam. E levantam como, pastor? Eu levanto na minha própria força? Não, nós nos levantamos na força do Senhor dos exércitos, porque é dele, é por ele e por meio dele que nós alcançamos a nossa vitória. Mas é preciso que nós nos posicionemos. Amém? Há muitos crentes, irmãos, tentando se adequar, já falamos sobre isso. Eu vou me ajustar. Não podemos. Quando você for encurralado na parede a respeito de algum princípio cristão, quando você for encurralado na parede a respeito da vontade de Deus, tenha a ousadia que vem do Senhor e anuncia, proclama as verdades que estão presentes no seu coração. Não seja negligente, mas se posicione, levanta-te de entre os mortos. Eu preciso me levantar, eu preciso me posicionar. E nessa noite nós estamos sendo chamados a despertarmos, a sairmos da apatia, da indiferença cristã e a nos posicionarmos como bons soldados de Cristo Jesus, como homens e mulheres de Deus,
pastor, eu tenho que me posicionar em quê? Eu não sei. Qual é o posicionamento que você tem que tomar? De repente, Satanás está logrando resultados sobre a sua vida. De repente, os dardos inflamados do maligno estão penetrando no mais profundo da sua alma e tem ganhado resultado, talvez com mensagens das mais diabólicas. Mas esse é o momento de você se posicionar, dizendo: retira-te, Satanás, porque eu pertenço a Cristo. Retira-te, Satanás, porque agora eu sou o teu inimigo, mas eu sou amigo de Deus. Retira-te, Satanás, porque eu não tenho mais aliança contigo. A minha aliança agora é com o Eterno. É preciso que nós nos posicionemos. Amém? Senão nós seremos, de alguma maneira, irmãos, nós sabemos, e a Bíblia nos alerta, que o nosso inimigo vive rugindo como? Tem rugidos por aí, sim ou não? Tem rugidos. O nosso inimigo não é o leão da tribo de Judá, mas ele quer imitar o leão e ele quer rugir, vive rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas quando nós nos posicionamos no mundo espiritual, então a Bíblia nos diz que Satanás, ele tem que correr. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você pode falar isso com o irmão que está ao seu lado? Diga assim: meu irmão, resistir o diabo e ele fugirá da sua pessoa. É posição, irmãos. É posicionamento. Você está aqui nessa noite, e eu sei que você está aqui porque seu coração está sedento de Deus. Você está aqui nessa noite porque eu sei que seu coração foi despertado pelo Senhor. Você, de alguma maneira, está vencendo todo tipo de apatia e você está se posicionando. E Deus quer esse posicionamento. Irmãos, tal posicionamento ocupou o coração dos nossos antepassados. Quando você pega Josué em face do que estava dominando ali o povo de Israel, Josué, ele chega e ele se posiciona: vós escolheis a quem sirvais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Quando nós encontramos a nação de Israel titubeando em relação a Baal e a Deus, chega então Elias, no capítulo 18, 1 Reis, dizendo: porque cocheais entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. É uma posição. Temos que nos posicionar. Somos servos de Deus, comprados e remidos no sangue do Cordeiro, resgatados das trevas, transportados para o reino de Deus. E nós devemos nos posicionar. Você está feliz com a sua vida cristã? Você está feliz como você está relacionando a sua vida em relação às coisas de Deus? Há uma satisfação no seu coração? Ou você acha que você pode ir um pouquinho além? Ou você acha que você pode galgar um degrau a mais na vida cristã? Porque esta é a proposta de Deus, que nós sejamos galgando níveis elevados, dia após dia. A experiência de ontem foi importante, mas ela não vai me segurar hoje. O que vai me segurar também, irmãos, é a experiência contínua que eu tenho com meu Deus, provocada pela palavra de Deus no meu coração. Amém? Então, nós precisamos nos levantar. Precisamos sair de onde nós estamos. Precisamos nos locomover. Sentado no sofá, no divã da nossa casa, não vai fazer nada de diferente. Mas você precisa, se levantar de entre os mortos, daqueles que estão mortos. Você precisa se levantar. E eu vou me levantar porque eu quero orar mais, eu quero buscar mais a Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero estudar mais a palavra, eu quero ter uma vida mais consagrada diante do Senhor, eu quero ter uma vida mais fiel diante do Senhor, eu quero ter uma vida mais íntegra diante do Senhor, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, eu quero me levantar porque eu preciso, a minha alma clama pelo Deus vivo, e eu preciso me achegar a esse Deus que só nele eu encontro satisfação absoluta para a minha alma. Amém? E quando nós nos despertamos, irmãos,
certamente a gente não vai, ter dificuldade nenhuma para estarmos também nos posicionando diante do Senhor, nos levantando, porque primeiro você acorda, depois você pula da cama, e esse ar de pular da cama te leva a fazer alguma coisa. Não é assim que acontece? Alguns precisam do relógio para despertar, outros precisam de alguém para chamar, outros o relógio desperta, dá um tapa no relógio e passa da hora. Não é assim que acontece? Mas assim que acorda, lava o rosto, ou às vezes toma um banho e já vai para os seus afazeres. É o ato de se posicionar. E nós precisamos, irmãos, entender que quando nós nos despertamos, quando o Espírito Santo de Deus nos acorda, nós temos essa ação do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos despertamos, então precisamos nos levantar. Vamos fazer alguma coisa. O que tem sido prioridade na sua vida? O que tem ocupado em primeiro lugar o seu coração? Você já levanta e não tem um posicionamento espiritual, já levanta pensando nas coisas do dia a dia, nem sequer um minuto. Abre a sua boca para dizer assim: Deus, obrigado porque eu deitei, dormi, acordei, porque as tuas mãos têm me sustentado. Nem um minuto você é capaz de fazer isso. E ao longo do dia, você percebe que as pressões elas vêm. E nós precisamos, irmãos, nos posicionar para que, logo no início, ao amanhecer, ao despertarmos, possamos também nos posicionar no mundo espiritual, dizendo assim: Deus, eu repreendo toda arma forjada no inferno contra mim, no mundo espiritual. Eu declaro a falência do reino das trevas, e eu declaro tão somente a realização do plano do Senhor para mim, porque conforme disse Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Posicionamento. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós encontramos Paulo dizendo assim: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e consequentemente, Cristo te iluminará, ou te esclarecerá. Vamos falar juntos? Levanta-te de entre os mortos, vamos lá. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo vai iluminar. O que significa isso, pastor? Sabe aquela direção que você precisa? Sabe aquela coordenada que você precisa? Sabe aquela luz que você precisa? Sabe aquele conselho que você precisa? É isso que Paulo está nos chamando a atenção. Cristo te iluminará. Significa que nós vamos viver debaixo da direção de Deus. Quem vai coordenar as nossas vidas, quem vai estar à nossa frente, quem vai, irmãos, de fato, clarear o nosso caminho é o próprio Deus. Aquilo que está obscuro, aquilo que está fechado, aquilo que está nublado nas nossas vidas, o Senhor vai clarear o nosso tempo, Ele vai nos trazer, descortinar para nós todo o seu propósito, todo o seu objetivo, todo o seu alvo, e nós vamos conseguir, irmãos, fazer as coisas conforme Deus tem direcionado as nossas vidas. Amém? O que é que nós temos no Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é o quê? Então diga comigo assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Para que serve a luz? Para clarear. Amém? Então, quando eu me desperto, quando eu me posiciono, certamente Deus vai clarear. Nós vamos trabalhar, irmãos, como filhos da luz. Nós vamos agir, irmãos, com clareza, porque estaremos debaixo dessa direção de Deus, e Deus quer ser isso para a gente, irmãos. O que Deus era para o povo de Israel em pleno deserto? Durante o dia ele era o que para o povo? Durante o dia ele era uma nuvem escura, e à noite uma coluna de fogo. Para que serviam essas coisas? Deserto, 40, 70 graus de calor durante o dia. Logo, Deus se colocava como sendo a sombra para o seu povo. À noite é o inverso, a temperatura cai e o frio é intenso, e Deus se coloca como sendo a coluna de fogo à noite. Esse é o Deus que você serve.
Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E andar sob a direção de Deus significa termos esse amparo de Deus nas nossas vidas. É o que nós temos no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém. Você vai descansar o seu coração. Aquelas coisas que te atormentam, sabe, aqueles desequilíbrios emocionais, aquelas preocupações desordenadas, aquelas coisas que roubam o nosso sono, aquelas coisas que nos fazem cair os cabelos, comer as unhas, nós vamos deixar essas coisas, porque Ele será para nós à noite uma coluna de fogo e durante o dia a sombra da qual nós estaremos descansando a nossa alma, andaremos na direção de Deus. Nós não andamos em trevas. Amados, o que acontece conosco é o oposto, obviamente, daqueles que andam sob o domínio das trevas. Os que andam sob o domínio das trevas, irmãos, são levados para o abismo, são conduzidos para o abismo. As pessoas, elas são governadas pelo reino das trevas, ou segundo os ditames do seu próprio coração, as ordens dos seus próprios corações. Irmãos, como cristãos, nós precisamos entender que quem manda em nós não é o reino das trevas, quem manda em nós também não é o nosso sentimento, não é a minha vontade, não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas quem manda em nós é o próprio Deus que governa sobre as nossas vidas. Amém? Estamos debaixo do governo de Deus. Por isso que nós se encontramos, e já estamos finalizando, a parte A dessa mensagem, que essa mensagem que Paulo traz aqui, irmãos, não é uma mensagem para os incrédulos, aqueles que terão acesso à mensagem gravada nessa noite. Essa mensagem não é para o ímpio, embora ele possa pegar alguma coisa aqui e servir para ele, porque o Espírito Santo de Deus age, mas é uma mensagem dirigida à igreja, é uma mensagem dirigida a nós como igreja, é um alerta de Deus para cada um de nós. Amém? Por isso nós encontramos Paulo em Romanos, no capítulo 12, no versículos 1 e 2, dizendo para todos nós que nós estamos, rogo-vos, pois, irmãos, o quê? Vamos ler juntos? Quem manda em você não é o seu coração. Quem manda em você não é o reino das trevas. Quem manda em você é o seu Deus que você serve. Quem manda em nós é o Deus que nós servimos. E se Ele manda em nós, então a expressão de Paulo ela é corretíssima. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, porque nós não vivemos para nós mesmos. Paulo já havia dito que nós estamos mortos, amém? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Então é Cristo quem vive em nós, e se é Ele quem vive em nós, é Ele quem manda nas nossas vidas, e se Ele manda nas nossas vidas, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. E isso vai respingar em quê? Versículo 2, olha o que Paulo vai dizer no versículo 2. E não sede o quê? Conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler juntos mais uma vez? Deixa essa palavra cair no seu coração com uma semente abençoadora para a semana. Amém? Então, versículo 2, fala assim: e não sede conformados com este mundo. Ponto. Posicionamento. E não sede conformados com este mundo. Posicionamento. Você está se posicionando. Eu não sou moldado com a mente do mundo. Eu não sou moldado com a mente das trevas. Eu não sou moldado com a minha mente que quer
muitas vezes me separar de Deus, porque eu sei que muitas vezes nós levantamos para estar aqui na escola bíblica dominical e a mente fica nos enganando, dizendo você tem que dormir mais, fica mais um pouquinho na cama, e quando você para, você de repente já não conseguiu mais vir à escola bíblica dominical. Então, não seja conformados com esse mundo de posicionamento, mas seja o quê? Transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha que maravilha, transformado, eu estou despertado em Deus, transformados pela renovação do vosso entendimento. É isso aqui, a mente moldada pela palavra de Deus, a mente, irmãos, trabalhada pela palavra de Deus. Então, transformados no vosso entendimento, para que experimenteis, aleluia, qual seja a boa. Você pode falar isso comigo? Fala com a boca bem agradável, fala assim, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É isso que Deus tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar profundamente no seu coração. Desperta, meu irmão. Desperta. Saia de qualquer indiferença espiritual, de qualquer apatia. Não permita que o isolamento ocupe o seu coração, a sua vida. Nós temos em Provérbios capítulo 18, versículo 1, o sábio conselho das Sagradas Escrituras, que diz assim, que aquele que se isola, busca os seus próprios direitos e insurge contra a verdadeira sabedoria. Desperta o seu coração. Não entra para apatia espiritual. Se interesse pelas coisas de Deus. Busque se interagir nas coisas de Deus. Levanta, se posiciona, toma uma postura de um bom guerreiro, de um bom soldado do Senhor. Se posiciona no mundo espiritual. Não permita que Satanás esteja reprimindo a sua vida, não permite que Satanás esteja oprimindo a sua vida, mas se posiciona no mundo espiritual, porque a nossa batalha é lá. A nossa luta não é contra sangue, contra carne, mas contra os principais potestades dominadores deste mundo tenebroso. E em terceiro lugar, vamos então deixar que Cristo esteja iluminando o nosso caminho, estejamos andando sob a direção do Senhor, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui tem gente que tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem tem experimentado isso? Levante a mão assim. São tantas coisas que Deus vai ministrando. Se alguém perguntasse para você assim, você poderia enumerar alguma coisa boa que você tem experimentado de Deus, o que você diria para a pessoa? Alguma coisa agradável, perfeita? O que você responderia? Irmãos, é nesse bojo desse chamado que a palavra de Deus nos desperta nessa noite. Que Deus nos abençoe e que possamos viver aquilo que Deus tem para cada um de nós como igreja, em nome de Jesus. Amém? Queria que você desse a mão, irmão, que está ao seu lado, mesmo sentados. Gostaria de chamar os nossos ministros de louvor aqui. Nós vamos cantar a penúltima canção, Seu Nome é Santo, não é? Vamos profetizar nas nossas casas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vamos declarar em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre o nosso lar. Enquanto isso, os irmãos que estão a caminho aqui, eu queria que você orasse pelo irmão que está ao seu lado. Irmãos, algumas pessoas, eu sei que elas se sentem às vezes incomodadas quando nós falamos assim, ore pelo irmão que está ao seu lado, mas a Bíblia, irmãos, ela não chama atenção nesse sentido. A Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar uns pelos outros. Então nós só estamos instigando os irmãos a fazer aquilo que está escrito na Bíblia, orar uns pelos outros. E a Bíblia nos diz em Tiago que a oração do justo pode o quê? A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Vamos orar uns pelos outros? Fala para o irmão que está, meu irmão, eu quero abençoar a sua vida. Oremos agora em nome de Jesus. Cadê o pessoal do louvor? Esteja orando aí, abençoando agora o irmão que está ao seu lado. Ministre sobre a vida dele ou dela. Deixa Deus tocar no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus despertar o seu coração nessa noite. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Deixa Deus ministrar, despertar o seu coração, que você possa se posicionar no mundo espiritual nessa noite. Em nome de Jesus, esteja agora
falando com Deus. Deixa Deus tocar no seu coração. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Teu nome é poderoso, o Senhor é poderoso. Tu podes fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou cremos, segundo o poder do Senhor que opera nas nossas vidas. Nada é impossível para Ti, Senhor. E nessa noite, Deus, nós colocamos agora, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo diante do Senhor. Pai, esteja tocando, Senhor Deus, em nome de Jesus, pessoas que estão enfermas, que elas sejam tocadas, curadas, restauradas em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Esteja agora abençoando, Pai, em nome de Jesus. Ministra, Senhor Deus, agora sobre cada vida, sobre cada coração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa nos despertar como igreja local, Senhor. Ó Deus, como povo do Senhor que se reúne aqui na rua Visconde de Taunay, Senhor Deus, como igreja Batista Rema, como, ó Deus, templo do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Deus, estar tocando agora, Senhor. Aquilo que está desajustado, que o Senhor possa, Deus, trazer o ajustamento, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos, Pai. Toma nas Suas mãos. Ministra, Senhor Deus. Ministra, Pai amado. Em nome de Jesus. Consegues enxergar. Ó Deus. Espera no Senhor. Que o Senhor possa, Deus, operar maravilhosamente, Senhor. Em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós queremos ser tratados pelo Senhor. Queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Ô Senhor dos Exércitos. Se é tão impossível, parece que não Aleluia, dá. Senhor. Espera no Senhor e confia. Aleluia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Eu vim aqui. Aleluia, Senhor. Só pra Te dizer que minha esperança está em Ti. Aleluia, Senhor. Eu não tenho nada além. Vai tocando, Pai amado, em cada vida, Senhor. Nada além de Ti. Oh, Senhor dos Mas Exércitos. nada além da promessa. Aleluia, Senhor. Da Sua promessa. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Eu não tenho nada. Oh, Senhor. Nada. Aleluia, Senhor. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Aleluia, Senhor. Teu choro não Santo, é em santo é o Teu nome, vão. Seu Deus contigo está. Oh, aleluia. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh, Oh Deus, eu vim aqui só pra Te dizer que minha esperança está em Ti. Eu não tenho
Aleluia. Glória a Deus. Nada além de ti. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus.